Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pessoas que disseram ao Senhor: Eis-me aqui. Hoje vamos estudar o profeta Isaías, que também, na presença de Deus, usou a mesma expressão. E vamos contextualizar lendo Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até ao versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías tem esta visão quando ele estava no templo. Serafins, uma classe de anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E, com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. 4 apontamentos nesta passagem. Primeiro, a santidade de Deus. Nós, ao lermos esta passagem, somos convocados a pensar num Deus que é 3 vezes santo. Os serafins, hierarquicamente, estão numa posição de grande proximidade com o Senhor. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A santidade de Deus. Muitas pessoas, na sua carreira cristã, no seu relacionamento com Deus, eles ficaram conscientes desta santidade. E não somente isso, como também da necessidade daquele que invoca o nome do Senhor ter fome e sede desta santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isaías, impactado com a santidade de Deus, já sofreu o mesmo impacto. A certa altura ele diz: nem os próprios céus, o cosmos, são puros aos teus olhos. Noutra parte, Abacuque disse: Senhor, tu não podes contemplar o mal, a santidade de Deus. Por isso, nós podemos afirmar, é uma frase feita, mas podemos aplicá-la aqui com toda a propriedade. Deus odeia o pecado, apesar de amar o pecador. E esta é a maravilha das maravilhas. O Senhor consegue fazer a distinção entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. Esta passagem fala-nos também de quem? Fala-nos acerca do Senhor Jesus. Em João capítulo 12, nós lemos que Jesus disse: Isaías viu a sua glória e falou a seu respeito. Relacionado com esta passagem, lemos que Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. E um dia nós iremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando o nascimento de Jesus foi anunciado, o anjo Gabriel disse a Maria: O santo que de ti há de nascer. Os discípulos um dia disseram ao Senhor, conviveram com ele, ouviram as suas palavras, dormiram debaixo do mesmo teto. E a certa altura disseram: Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E um dia nós vamos adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Segundo apontamento. Perante a santidade de Deus e na presença deste Deus Santo, Isaías tem a noção da realidade em relação à sua pessoa. O que era? Conhecia-se a si mesmo como ele era conhecido na verdade. Intrinsecamente,
Aquilo que Isaías era veio ao de cima. E por isso no versículo 5 ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, quando nós contemplamos a santidade de Deus, quando ficamos conscientes da sua santidade, só nos resta uma coisa, dizer: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Na presença de um Deus santo, não há lugar para a vaidade, para a jactância. Vem ao de cima, como disse, a realidade de quem somos. E vem ao de cima também uma necessidade de purificação. Isso aguça em nós o desejo também pela santidade. É que Isaías compara a sua pessoa com a pessoa do Senhor. Muitas vezes nós pensamos além daquilo que nós somos, muito acima daquilo que nós somos. Porquê? Porque vamos nos comparando uns com os outros. E encontraremos sempre alguém melhor do que nós, mas também alguém que no nosso conceito é pior do que nós, que vale menos, que pesa menos. Mas aqui Isaías está perante a santidade de Deus. E ele é confrontado, pedindo meças, medindo-se em relação a essa santidade. E por isso ele tem esta expressão. Deve ser uma característica da nossa vida, porque no plano e no propósito de Deus é cada um de nós seja conforme à imagem do seu Filho, e como nós ficamos aquém. Porque então, perante aquele que é santo, o santo que de ti há de nascer, temos visto e conhecido que tu és o santo de Deus, resta-nos uma coisa: chegar à mesma conclusão que Isaías também chegou. A bitola é esta. Por isso é que a Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. A santidade de Deus desnuda-nos perante o Senhor. Terceiro apontamento. Há um remédio. Houve um remédio para Isaías e há um remédio para nós. Qual foi o remédio? Isaías, nós lemos no versículo 6 e 7, então um dos serafins, um dos anjos, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o perdoado foi o teu pecado. Havia lá um altar. Isto faz-nos lembrar quando Jesus foi crucificado na cruz no Monte do Calvário. Aquela cruz era um altar em que Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Nesse altar Jesus ofereceu-se em holocausto, tudo para Deus, mas também em sacrifício por causa dos nossos pecados. E Isaías tem esta compreensão de uma forma mais lúcida, mais do que noutro tempo, mais do que noutra altura. E por isso mais tarde ele, marcado por esta visão que teve quando estava no templo, ele no capítulo 53 ele diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, uma profecia relacionada com o Senhor Jesus e a sua morte. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E então aqui Isaías compreende que é do altar da cruz do Calvário, que sai o remédio para a nossa iniquidade. E é dali que brota o antídoto para o nosso pecado. É dali que vem o perdão para os nossos pecados, porque o sangue derramado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, nesse altar, nos purifica de todo o pecado. Foi moído pelas nossas iniquidades. Quarto e último apontamento. E depois disto, versículo 8,
Da sua iniquidade ter sido tirada, o seu pecado ter sido perdoado, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Muitos pensam que são enviados por Deus, mas às vezes são enviados por outras pessoas ou enviam-se a eles próprios. Como é que nós podemos ter remédio para os outros se nós próprios não experimentamos esse remédio? Como é que nós podemos anunciar um evangelho que perdoa e que salva se nós não estamos salvos porque nunca fomos perdoados? Podemos ser enviados pelos outros, impulsionados por uma religiosidade, por um zelo de Deus, mas sem entendimento. E acima de tudo, irmos. Sem passarmos por esta experiência de nos apercebermos na realidade de quem somos perante a santidade de Deus. Sem termos sido perdoados, sem termos nascido de novo. E como é que podemos anunciar uma mensagem assente essencialmente na necessidade do novo nascimento, sem o qual ninguém pode ver, nem pode entrar no reino dos céus? Disse eu: eis-me aqui. Depois disto, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós hoje também possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém.